Salve gurizada, eu sou o Duda Halp. Vou mostrar um pouquinho do processo de produção na música Kyoto, que tá no álbum novo da Lued Luna, chamado Um Mar Pra Cada Um. Escutem esse disco, o bagulho tá muito louco. Eu vou estar abrindo aqui dois projetos dessa música. Um que foi o primeiro projeto, porque ela começou como? Kyoto começou com um beat que eu mandei pro Zudzilla, e ele encaminhou pra Lued, mostrou pra ela, acredito eu que ela gostou, e compôs em cima. Daí eu fui estruturando esse beat em cima da composição dela, e depois a gente foi mandando pra banda gravar. E então o que marca muito na estética desse som quando tu ouve ele pronto é justamente essa mistura, assim, do orgânico, da bateria, do baixo, do teclado, com a mistura de elementos de beat, assim, de algumas ambiências de synth que eu deixei do original, de alguns samples de bateria que eu fui somando com a bateria gravada. E eu vou mostrar um pouquinho disso, assim. Então, nesse primeiro projeto, eu vou estar mostrando como era, e depois vou abrir outro projeto para mostrar como ficou com a soma da banda e tal. Já na introdução dessa música, eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, porque eu fiz ela depois que a Lued compôs, e a composição da Lued tem esse lance, né, da temática da cidade de Kyoto, de uma perspectiva, pelo menos do que eu entendi, assim, saudosa. Então, já no início dessa música, na introdução, eu tentei criar esse ambiente sonoro do áudio de uma comissária de bordo falando em japonês antes do avião decolar, um barulho de aviões decolando no fundo, assim, como se a Lued tivesse prestes a compor essa música ou até cantar essa música ali dentro do avião, sentindo esses sentimentos, né? 大阪・関西行き7時10分発93便ご利用のお客様は e nessa introdução ainda, junto com esse ambiente sonoro, assim, dessas duas tracks, tem uma parada que eu acho muito legal também, que é essas ambiências de synth aqui, que pra mim elas dão meio que a cara da música, assim, sinceramente. Porque essa música, ela tem uma onda meio mantra, entre aspas, o instrumental dela, pelo menos. Não tem nenhuma mudança muito brusca de harmonia ou de dinâmica. E tem alguns elementos da produção que vão seguindo praticamente a música toda. E essa ambiência de synth é uma dessas coisas, ó, deixa eu mostrar. São poucas notas ali que vão se encaixando com a harmonia e vão repetindo a música toda. Inclusive tem essa aqui que entra logo depois também, quando entra o resto dos elementos, que é meio que um lead, daí já é mais uma melodia sim, mas eu sinto que ela repete vários momentos da música e eu sinto que ela também dá um pouco a cara da produção, assim. Vou mostrar como que soa o beat, esse beat original, antes da banda tocar e tal, nesse projeto, né? Antes da gente pedir pros guris gravarem. Ó, só a bateria. Agora eu vou abrir o outro projeto pra mostrar pra vocês como foi somar a banda nisso, né? Tá, abri aqui o projeto novo e vou mostrar como que veio a batera do Joe. Quem gravou foi o Joe Produz, monstro sagrado. Vou deixar o arroba dele aqui. Baita produtor, baita baterista, multi-instrumentista, né? Toca tudo. Vou mostrar pra vocês como veio só a bateria dele, sem os samples do beat somados. Timbradaça, timbradaça. E muito bem tocado, tá louco. O Joe é referência demais. E daí tem esses elementos aqui que eu fui adicionando do beat, que o que foram? Essas conchas aqui eu acho interessante, que é uma coisa que tu nem consegue ouvir por si só na produção com tanto detalhe. Tu só sente algo que soma nesse lance da música de várias ambiências, assim, né? E daí, além disso, tem esses samples aqui que somam com a caixa da bateria do Joe daí, que são lá do beat original. É uma soma de claps com som de meia-lua, vários elementinhos assim, tem uma conguinha ali que toca algumas notas pra somar no groove. E tem um sample de kick que eu somei com o bumbo da bateria dele, só pra dar um preenchimento a mais e um pouco mais do grave ter a cara do beat, né? Daí a bateria toda somada fica assim.
Daí somando ela com o piano que o Gabriel Gallardo gravou e que é lindo demais. Escutem isso aqui. Muito foda, tá louco. Como é bom trabalhar com gente que a gente é fã, né? Dá vontade de ficar só ouvindo essas tracks separadas aqui. Inclusive fiz muito isso nesse processo, tá? Daí teve o baixo do Wesley Rodrigo também, que é um baixista fenomenal. E eu vou mostrar um trechinho do baixo dele aqui. E eu acho muito interessante de ver como o Wesley ele consegue manter a essência do que tinha no beat. Ou seja, tocar pouco, tocar mais as tônicas, mesmo as fundamentais ali pra somar na harmonia e dar esse preenchimento, mas ele bota umas ghost notes junto que é o... Até dei um soco no microfone aqui de emoção. Que é o que dá toda a malemolência do groove assim mesmo, tá ligado? Que faz diferença de tu tá tocando um sample de baixo lá com tu tá, tipo, realmente com um baixista foda gravando. É muito groove, pelo amor de Deus. E daí tem mais um elementinho também que eu preciso destacar, que é a guitarra do Cato, que o Cato Change, que gravou a guitarra, também é algo que fica com uma camada sutil na música, que tem várias dessas camadas sutis, né, que vão somando na ambiência, mas que é muito foda, dá um groove muito legal pra música essa guitarra do Cato. Eu acho que tem uma pegada de tocar dedilhado com os dedos assim, e não com a palheta, que dá uma percussividade assim pra guitarra, um lance com o wah que ele fez, que ficou muito foda. Se liga aí também. Sério, é o bagulho. Isso aqui, gurizada, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é anos e anos, anos e anos, anos e anos pra conseguir tocar isso aqui, não tem jeito. Às vezes parece a parada mais simples do mundo, mas a forma como encaixa no arranjo, a sensibilidade que eles têm pra tocar o que o beat pede, o que a música pede, mas dar sua personalidade assim na parada, ainda mais nessa linguagem, é uma parada que é anos e anos, gurizada, não tem jeito. Daí eu vou mostrar o início da música todo mundo junto, como ficou daí, com a banda misturada com as ambiências de synth, que já tinham no beat original, e com esses samples de bateria, com tudo. Tem várias coisas legais que acontecem ao longo da música, né? Logo no próximo verso não, logo que vai entrar a voz da Lued, porque isso é uma introdução, eu tiro o piano do Gallardo e devolvo o Rhodes do beat original, pra criar um ambiente novo, pra criar espaço pra voz entrar. Aqui, ó. Te dei um beijo no canto da boca. Mas era... E daí logo depois vai entrar o piano do Gallardo com a frase mais linda de piano que eu já ouvi na minha vida. Mas era sonho. Acho até que tô ficando louca, a caminho de Kyo. Pra daí acontecer uma pausa e puxar o próximo verso já numa dinâmica maior, com o ataque do prato, com o piano tocando junto com o Rhodes. E as ambiências de synth voltando também. Você não sai da minha cabeça, quero que você me toque. E o que acontece de muito interessante também nessa pausa, que dá todo o impacto pra frase que a Lued vai cantar também nessa pausa, é a entrada dos coros. Esse link, bagulho lindo. Você não sai da minha cabeça, que junto com a voz da Lued de novo com a música. Você não sai da minha cabeça, quero que você me... Os coros é outro elemento desse som que pra mim, sempre que eu escuto, eu fico tipo, meu Deus! Que bagulho insano, a galera arrasou demais. Daí tem uma parte que acontece logo depois desse verso, onde entra os coros ali, que eu tento baixar a dinâmica da música. Porque como ela tem, esse som tem um lance bem contínuo, da mesma harmonia de teclado tocar quase que a música inteira, eu sinto que o que eu consegui brincar de produção, assim, de deixar a música interessante do início ao fim, é brincar com ir tirando e botando alguns elementos.
E daí eu fiz uma parte em que sai o baixo, sai a bateria, fica só um snap com efeito, assim, pra criar um ambiente mais espacial. E realmente, daí a dinâmica baixa. Essa noite te dei um beijo na boca. E daí entra, pra somar também nessa parte nova, tem esse efeito aqui. Que é o próprio Rhodes, reverso, pra criar até essa parte. E esse arpeggiator aqui de Moog, que é só pra dar aquela transiçãozinha, né? Pra dar aquele molho. Então... E a entradinha do string. Eu sempre digo que assim, não sabe mais o que colocar na produção, coloca um violininho ali tocando a mesma nota, soando pra sempre, lá no agudinho bem baixinho, que vai soar bem, olha isso aqui. O violino, com a música toda. Essa noite te dei um beijo na boca. Não tem como errar, né? O violininho não tem como errar. Um elemento também que daí eu gosto bastante, que rola pra voltar a banda toda, é esse triângulo que eu uso aqui. Esse aqui, ó. Logo antes dele tem ele em reverse, né? Pra chamar ele. E são detalhezinhos muito pequenos que pra mim fazem as transições dessas partes de baixar a dinâmica, voltar elemento, sair elemento, fazem eles funcionar assim, dão esse contexto, né? Então ó, o triângulo ele serve meio que como um prato de bateria pra voltar pra uma parte nova. E nesse caso até o Joe toca um prato de bateria, mas esse triângulo soma assim, nesse lugar dos efeitos, né, que a música tem, que é muito massa, se liga. Um sonho bom. Dizem até que é pecado. Outra parada massa que tem também nessa parte de dinâmica baixa é que na segunda metade entra essa bateria filtrada, que na verdade é um sample da bateria do beat original, que eu peguei e filtrei e ficou aqui. E aí com a música. Mas era sonho, apenas um. Bom, daí até o fim do som, esses elementos vão só entrando e saindo, se repetindo assim, até que chega aquela parte final que o coro tá cantando o refrão junto com a Loed, repetindo várias vezes o refrão, que é a parte mais épica do som, né? Parece que toda a música acontece pra crescer nesse final, assim. E quem trouxe essa ideia, no arranjo mesmo, foi os guris da banda, o Joe, o Wesley, o Cato e o Gallardo. Eles compuseram isso na Gravina, que eles estavam gravando juntos. Eu vou até botar um trechinho de um videozinho aqui, ó. E eles fizeram um instrumental crescendo, assim, pra ir pro refrão da Loed se repetindo. Eu vou mostrar pra vocês um loop aqui de como chegou pra mim esse instrumental, sem eu somar nada ainda por cima. Sinistro demais, sinistro demais. Daí eu somei um synth, um pad de synth assim, junto com a harmonia do Gallardo, só pra crescer mais ainda. Esse aqui, ó. Bem onda de Juno, né? Synthzeira classiqueira, assim. Vou dar um play junto com o piano, só pra vocês sacarem como que soa com a harmonia. É literalmente só pra somar, assim, só pra música crescer mais, não é pra ter um destaque. E daí o que dá o grande molho desse final, que é o coro, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouco antes, de quando entra o refrão, sem entrar essa harmonia nova no instrumental ainda, que os coros eles estão cantando na mesma oitava que a Loed. E aqui que tá o pulo do gato, ó. Vou solar a voz da Loed com os coros. Meu coração é uma bússola, me diz onde é que te encontro. Meu coração é uma bússola. E daí, quando vai virar pra esse instrumental mais intenso do final, com a harmonia nova,
Os coros, eles vão pra uma oitava acima, parte deles vai pra uma oitava acima e parte deles encaixa uma harmonia no meio, que eu não tenho certeza se é uma terça ou o que que é, mas fica lindo demais, se liguem. Encontro, meu coração é uma bússola, me diz onde é que te encontro. Meu coração é uma bússola. Isso aqui é... não tem, gurizada. Isso aqui é sinistro. E daí, junto com todo mundo, esse crescendo fica muito foda, né? Uma bússola, me diz onde é que te encontro. Meu coração é uma bússola, me diz onde é que te encontro. Meu coração é uma... Tá louco. E daí, uma última coisa que eu queria pontuar são uns cacos que a Lued gravou daí por cima de tudo esse final. Que ela falou, eu senti falta de um crescendo. Eu resolvi gravar esses cacos aqui, ela me mandou eles já gravados, eu só selecionei um pouquinho os takes. Mas que, porra, ficaram muito foda também, se liguem. Nesse aqui em especial vou mostrar, ó. Eu botei uns delay, uns reverb, aquelas coisas, né? Mas só pra vocês entenderem. Meu coração. Isso aqui é lindo demais. Enfim, gurizada, essa é Kyoto, uma das minhas músicas favoritas desse processo todo de fazer som com a Lued. É, com certeza, uma das músicas favoritas que eu já fiz parte da minha carreira. Tem um significado muito especial estar trabalhando com a Lued, tá trabalhando com todos esses músicos fodas, assim. Obrigado quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu nunca fiz vídeo nesse formato, então, por favor, me deem sugestões aqui nos comentários. O que eu posso melhorar, o que mais vocês gostariam de ver dentro dos projetos, enfim, não dá pra mostrar tudo sempre, mas eu tô aprendendo, sinceramente, quero melhorar e quero fazer das outras músicas que forem saindo, então, que se vocês tiverem mais interesse aí, dá o salve, que eu vou estar melhorando pros próximos, prometo, e tamo junto, é nóis.